Pessoal, esse vídeo é para auxiliar vocês na resolução das questões 4 e 5, certo? Então, vamos supor aqui que a gente tenha um objeto que ele tem uma certa área e que essa face ela esteja a uma temperatura 1 aqui de 120 graus Celsius. E que existe aqui um fluxo de calor direcionado para essa superfície. Esse fluxo a gente está representando pela letra φ, que também ela pode ser escrita nesse formato aí. E que esse fluxo de calor, ao atravessar essa superfície, ela consegue provocar aqui uma temperatura desse outro lado, uma temperatura θ2 de 20 graus Celsius. E que esse material que constitui esse objeto, ele tenha um coeficiente de condutividade térmica de 0,84 joules por segundo metro grau Celsius. Essa é a unidade do coeficiente de condutibilidade térmica, que é um pouco extensa. Inclusive, aqui é elevado a -1. E que a espessura desse objeto, que seria a distância entre a face de frente e a face de trás, a gente tem aqui uma espessura de 20 milímetros. E aí eu quero calcular qual é o fluxo de calor através dessa superfície. Então a gente viu que esse fluxo de calor ele foi definido de duas formas. No momento que eu conheço a quantidade de calor que atravessa a superfície e o tempo gasto para essa quantidade de calor atravessar a superfície, eu posso calcular o fluxo de calor por essa expressão aí. E também quando eu conheço outras informações. Por exemplo, se eu conheço o coeficiente de condutividade térmica, a área da superfície, a diferença de temperatura entre as faces e a espessura dessa superfície, eu posso determinar o fluxo de calor através dessa superfície. Então, de início aqui a gente nota que temos algumas informações onde as unidades são diferentes. Inclusive aqui, vamos supor que essa área, a área dessa superfície, seja uma área de 200 centímetros ao quadrado. Então daí o que é que ocorre? A medida de área ela está em centímetro, a unidade do coeficiente de condutividade térmica está em metro e a espessura da superfície está em milímetro. E aí o ideal é a gente fazer com que todas essas unidades elas fiquem no mesmo sistema de unidades. Então eu vou converter milímetro para metro e vou converter centímetro quadrado para metro quadrado. Então daí a gente pode estabelecer qual é a unidade final que vai ficar aí para o fluxo de calor. Então vou fazer a substituição aqui. A constante 0,08 ou 0,84 joules. Vou multiplicar pela área que está em 200 centímetros quadrados. Para a gente converter centímetro quadrado para metro quadrado, basta a gente multiplicar a medida em centímetro quadrado por 10 elevado a -4.
E o terceiro fator aqui é a diferença de temperatura, 120 menos 20. Então aí eu vou ter uma temperatura de 100 graus Celsius. E isso aqui eu vou dividir pela espessura. A espessura está em milímetro. Para converter para metros, basta que a gente acrescente o fator 10 a menos 3. E aí eu converto essa medida para metros. Certo, gente? Sem mais detalhes pelo momento, o porquê desses fatores. Em outro momento eu vou detalhar isso aí, mas por enquanto a gente vai utilizar esses fatores, certo? Então, quando eu tiver centímetro quadrado para metro quadrado, eu apenas multiplico pela potência de 10 elevado a menos 4. E quando eu estiver em milímetro e queira converter para metro, eu multiplico isso por 10 a menos 3. Mas é bastante simples de descrever isso aí. Em outro momento eu vou fazer isso para vocês. Então, por que a gente faz isso aí? Olha só. O metro quadrado aqui, ele vai ser cancelado ou simplificado com o metro do coeficiente de condutividade com o metro que vai aparecer aqui na conversão de milímetros. Então vai ficar metro vezes metro. Então esse metro quadrado ele vai desaparecer da expressão. Certo? O grau Celsius aqui, elevado a menos 1, ele vai ser simplificado com o grau Celsius da diferença de temperatura. E aí a gente vai restar como unidade apenas o joule vezes segundo a menos 1, que é a mesma coisa que joule por segundo. Essa aí vai ser a unidade do fluxo de calor para essa situação. Normalmente, a gente encontra esse fluxo de calor como sendo fornecido em calorias por segundos. Poderia ser calorias por minuto e assim por diante. A gente viu no vídeo anterior que essas unidades elas podem ser definidas dessa forma. Então aqui, vou multiplicar essas variáveis aqui inicialmente, né, esses valores, e veja que a gente tem aqui 4 zeros. 1, 2, 3, 4. E tem a potência 10 a menos 4. Então essa potência 10 a menos 4 me facilita eu eliminar aqui esses 4 zeros. Então vou restar apenas o número 2. E aí multiplico o 2 vezes 0,84. Então aí eu vou ter 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. E 2 vezes 0, 0 mais 1. Aí a gente obtém o valor 1,68. E esse 1,68 eu vou estar com ele dividido por 20. É uma maneira de fazer, vocês podem fazer de diversas formas isso aí. E esse 10 a menos 3 eu vou colocar no numerador, ele vai ficar 10 elevado a 3. Então aqui eu vou ficar com o fluxo de calor. O 10 elevado a 3 é a mesma coisa que eu multiplicar 1,68 por 1000. Então vai adiantar aqui 3 casas decimais. Então vai dar o número 1680 dividido por 20. Daí simplifica, eu vou ficar apenas com 168 dividido por 2, que vai dar então o número 84. E aí a unidade vai ficar joules por segundo.